Bem, pessoal, agora a aula de Sociologia. Vamos tratar da unidade 3 do livro 1B, cujo assunto é Antropologia, Ciência da Alteridade. Bem, pessoal, vamos fracionar o estudo desta unidade devido à sua complexidade. Vamos tratar de alguns conceitos na aula de hoje e de outros na próxima aula. No primeiro momento, está postado aí em nossa sala de aula virtual um documentário ao qual vocês deverão assistir para complementar nossos estudos, complementar o que vamos compreender a respeito do estudo da antropologia. Vamos a alguns conceitos desta unidade para que possamos, no primeiro momento, realizar nossas atividades. Antropologia, do grego anthropos, ser humano, e logos, razão, pensamento ou discurso. É a ciência que tem como objetivo o estudo sobre o ser humano, a humanidade, de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões. Então, pessoal, nós podemos compreender a antropologia como uma ciência que vai estudar diretamente o ser humano, a sua humanidade e todos os conceitos, todas as diretrizes que vão envolver a formação desse ser humano. A antropologia discutirá questões étnicas, culturais, sociais e políticas. Abrangerá também, num sentido mais íntimo, costumes, características, padrões comportamentais, padrões intelectuais. A antropologia vai considerar, repetindo, todos os aspectos da formação desse ser humano, o que constitui a sua humanidade, ou seja, a diretriz que este ser humano toma como indivíduo e coletivamente. Todas essas diretrizes serão tratadas no ambiente antropológico. A antropologia vai estar associada a alguns conceitos que vão fracionar o seu estudo, que vão dividir o seu estudo para melhor entendimento. Vamos apresentar aqui dois conceitos que vão fazer parte
do estudo antropológico. Primeiramente, o evolucionismo cultural, que está muito associado, muito arraigado com a cultura europeia do século XIX, resultante de uma aplicação do evolucionismo biológico ao nível de estruturação de sociedades. Ou seja, uma visão da sociedade, da sua condição, do ponto de vista de observação da sua condição de evolução, da sua capacidade evolutiva. Lógico que em determinado momento esta comparação será pejorativa, dado o ponto de observação de sociedades distintas. Se criará um critério para analisar uma suposta capacidade de evolução de uma sociedade maior do que a outra. A capacidade de um ser humano, de um indivíduo, de uma sociedade se ajustar a novas condições de acordo com o momento histórico. O que acarretará numa estruturação diferente de sociedade. O etnocentrismo é outra característica. É a tendência de observar o mundo desde a perspectiva particular do povo e cultura a que se pertence. Pode-se definir o etnocentrismo como uma atitude individual ou coletiva que coloca a etnia da qual faz parte como eixo central de uma determinada interpretação ou concepção do mundo, sem necessariamente conduzir à crença de que a sua própria raça ou grupo étnico são superiores aos demais povos e raças que compõem a humanidade. Este conceito, embora não necessariamente preconceituoso, mas traz embutido um ponto de vista também comparativo. Etno vem de etnia, o que vai comparar a capacidade evolutiva e a estrutura cultural de uma determinada sociedade para com a outra. Muitas vezes, uma sociedade considerará uma outra menos evoluída culturalmente com relação à sua, pelo fato daquela sociedade possuir uma cultura diferente, estranha aos olhos da outra. Podemos citar, por exemplo, o contato entre europeus e nativos, os navegantes europeus que aportaram na América e encontraram aqui os nativos da terra, considerando aquela cultura inferiorizada. Esta atitude é uma atitude etnocêntrica, considerando a cultura do outro inferior à sua.
Este inferior poderíamos substituir por diferente, não menos inteligente, não menos organizada, não menos discernida. Podemos concluir que o etnocentrismo ele é um olhar particular de uma sociedade com relação a outra. Muito bem, pessoal. A nossa aula de hoje termina aqui. Assistam ao documentário. Como atividade para a aula de hoje, deveremos estar realizando uma resenha, um relatório sobre o documentário. Escrevam suas considerações a respeito do que assistirão, associando ao nosso entendimento, nesse primeiro momento, do conceito de antropologia. Lembrando que os trabalhos devem ser sempre postados aqui em nossa sala de aula virtual. Para qualquer esclarecimento, estou à disposição. Um grande abraço a todos.